O Amaterasu foi nerfado. Como o jutsu mais letal de Naruto virou inútil, segundo o Choji, uns caras que mais entendem de Naruto aqui nessa plataforma. Tá sempre no canal e bora! O Amaterasu é, sem dúvidas, um dos jutsus mais insanos de Naruto, mas infelizmente essa é uma das muitas técnicas que acabaram sendo nerfadas dentro da obra. A princípio, tínhamos o Amaterasu como uma técnica hit kill, uma vez que o alvo acertado era derrotado na mesma hora, mas isso acabou mudando pouco a pouco durante a história de Naruto. Mas será que existe algum sentido por trás disso? Será que o Amaterasu é realmente tudo isso? Ou os fãs superestimam esse jutsu? Nesse vídeo vamos explorar o real potencial do Amaterasu e se essa técnica realmente é superestimada ou não. Então se você tá curioso, fica até o final e bora trocar uma ideia sobre esse tema. Meu amor! A princípio, no início de Naruto clássico, vimos que o Amaterasu era uma técnica exclusiva do Mangekyou Sharingan de Itachi. E faz todo sentido parando para pensar, já que as chamas negras representam destruição total e a aniquilação completa. E foi exatamente isso que o Itachi fez com seu próprio clã. E se você para analisar, você percebe que a maioria das técnicas do Itachi faz alusão sobre quem ele realmente é. Uma das cenas mais impactantes dentro da obra acontece quando o Jiraiya acaba encurralando tanto o Itachi e o Kisame. Consequentemente, Itachi se viu obrigado a utilizar o seu Amaterasu. E o que realmente impressiona vem logo depois. Com uma velocidade impressionante, Itachi utiliza o seu Amaterasu e faz um rombo gigantesco no estômago do sapo. Jiraiya em seguida acaba impressionando todos nós telespectadores, uma vez que ele afirma que aquelas chamas tinham a capacidade de queimar até mesmo o estômago do sapo, que tinha o poder de cuspir até mesmo fogo. Existem outros... Ou seja, não é um fogo normal, é um fogo mais do que o fogo, né? Que é dito que queima o próprio fogo. Porra, mano. Isso era um poder surreal. Na verdade, é uma das habilidades muito... O Itachi tem algumas habilidades e elas são roubadas pra caralho. O Amaterasu é roubado pra caralho. E no Susanoo, fora o Tsukuyomi dele, que porra, é um genjutsu extremamente poderoso, tu cai nele, tu tá fudido. Kakashi que diga isso, né? O Ervinha. E fora o Susanoo dele, que tinha a espada que selava a galera, Tutsuki, e o escudo Yata, ou espelho Yata, né? Que simplesmente, cara, refletia os golpes. E ele tinha um jarro que ele te selava. Ele fincava a espada no teu rabo e tu ia pra dentro do jarro, ficava selado ali dentro, porra. Olha, o bagulho tudo roubado. Só que o Itachi tinha um problema, a doença, né? Ele era fraco, não conseguia usar essas habilidades demais. Ou porque elas também eram muito fortes, também tem essa teoria, né? Outros momentos, como por exemplo em Naruto Shippuden, que o Itachi volta a utilizar o Amaterasu, mas sabemos que pela fala do próprio Tobirama, o Amaterasu e o Kagutsuchi não é uma técnica exclusiva do Itachi, e consequentemente vimos que o próprio Sasuke acabou herdando esse poder. Ele não só recebe as chamas, aí, mas também ganha a habilidade de controlá-las. Dá pra ver que o poder do Mangekyou Sharingan era demais pro olho. Olha o sofrimento que o Kishimoto tenta passar pra gente na ervinha dele aqui de usar esse poder. É um poder que, teoricamente, seria muito forte. Tanto que o olho não aguenta. E tu perde a visão do olho. Fica inútil. Porque o olho é muito forte. Isso é muito foda. Essa forma de que ele representava usar o poder tava te desgastando. Mas eu vou usar o meu poderzinho, não. Não vai não, arrombado. Não vai. Não vai não. Se tu usar, tu sabe, vai ter um preço. Isso liga um pouco no Izanagi, Zanami e tal, que se tu usa esse poder, é muito poder que teu olho fica cego. Na hora, usou, ficou cego. Talvez aí que tá, talvez o Kishimoto tava dizendo pra gente o seguinte, tem um nível de poder. O Izanami, Izanagi, por exemplo, como são jutsus muito fortes, o Izanagi, por exemplo, que refaz um acontecimento, tecnicamente tu pode voltar à vida, ele refaz o acontecimento, ele mexe na realidade. Então é um poder tão grande que teu olho chupa na hora. E o teu olho tem um nível que se acabar a bateria do teu olho, como se fosse uma bateria, acaba aquela bateria, já era. Não tem mais como carregar. Tá entendendo? Então tu use com sabedoria. Só quando tu tiver uma Mangekyou Sharingan eterno, que aí, ao invés de tu ter uma pilha da Duracell, tu vai ter uma bateria bolada. Aí tu pode recarregar ele. Para de usar, recupera, ele volta, ele é eterno. Mangekyou Sharingan eterno. Mas o Mangekyou Sharingan é como se fosse uma pilha. Então tu sugou, já era, pai. Então tu usa com sabedoria. E dava pra ver que desgastava pra caralho. Olha esse olho, mano. Olha esse sofrimento. Não tá legal. Isso reflete totalmente o caminho dele. O Sasuke carrega o ódio dos Uchihas e o rancor contra Konoha pelo que eles fizeram com seu irmão Itachi. Segundo o próprio Databook, o Amaterasu possui uma temperatura tão elevada que chega a se equiparar com o próprio Sol. Suas chamas são totalmente negras e tão quentes quanto o sol.
Claramente sabemos que isso é uma hipérbole, mas isso não muda o fato de que o Amaterasu tem a capacidade de queimar até mesmo o próprio fogo. A princípio, a obra dá a entender que essas chamas são praticamente imparáveis, mas sabemos que isso não é verdade. A ideia que deveria ficar fixada na mente dos fãs é que sim, essa técnica é muito poderosa e extremamente difícil de se lidar, mas esse não é um jutsu no qual você o utiliza e acaba derrotando o seu oponente de forma praticamente instantânea. Não é assim que funciona. Mas será que o poderosíssimo Amaterasu realmente sofreu algum nerf? Quando Itachi é encurralado pelo Jiraiya, ele menciona que realmente precisou usar o Amaterasu para escapar. E é aí que a gente descobre o nome dessa técnica insana. Mas o mais impressionante é que Jiraiya, um dos ninjas mais experientes da série, precisou preparar um jutsu especial de selamento para conter essas chamas. Ou seja, já dava pra ver que o Amaterasu era um negócio sério. E aí a gente parte pra Naruto Shippuden, onde a gente vê o Amaterasu em ação novamente, dessa vez em Itachi contra Sasuke. E mano, fala sério, essa foi a melhor representação do quão absurdo esse jutsu é. Primeiro, Itachi usa o seu poderoso Amaterasu para consumir as chamas do Sasuke. Pois é, lindo essa Sim, essa técnica literalmente queima o próprio fogo. Isso só reforça a ideia de que nada poderia resistir a essas chamas negras. Depois, ele usa o Amaterasu contra o corpo do próprio Sasuke. E o único motivo do Sasuke escapar é porque ele utilizou o jutsu de substituição do próprio Orochimaru. Mas aí você para pra observar o que acontece em volta. As chamas negras começam a devorar todo o esconderijo dos Uchihas inteiro. O que dá para se analisar de fato sobre essa técnica é que, uma vez que você esteja parado, realmente você se torna um alvo fácil. Mas quando você possui uma grande capacidade de antecipação e uma velocidade considerável, e claro, tudo isso somado ao conhecimento do jutsu como o Sasuke possuía, é possível sim evitar Itachi, ataques fatais. Algum tempo depois de confrontar Itachi, Sasuke acaba despertando o Amaterasu e o Kagutsuchi, onde ele utiliza essa técnica contra o próprio Oito Caudas. E mano, aquilo ali foi um massacre. O segundo biju mais forte foi completamente aniquilado com um único golpe. Isso parecia um destino perfeito pro Amaterasu. Uma técnica absoluta e tão poderosa que poderia destruir até mesmo um dos seres mais poderosos do universo ninja com um ataque único. Mas aí notamos que o Amaterasu possui sim uma fraqueza, visto que ela foi demonstrada na própria luta do Itachi contra o Sasuke, quando o Sasuke escapa dessa técnica, visto que o próprio Killer Bee utiliza praticamente o mesmo método para enganar o próprio Sasuke. Então será que o Amaterasu realmente foi nerfado? Ou essa técnica é um pouco superestimada? A obra de Naruto é tão interessante e completa que a gente vê que quando o nível dos personagens vai elevando, é fácil observar que algumas técnicas também vão ficando para trás. Por exemplo, na reunião dos 5 Kages, o Sasuke acaba utilizando o Amaterasu de forma genial, onde ele transforma as chamas no escudo, forçando o quarto Raikage ao atacar e se queimar no processo. E detalhe, isso funciona. O Raikage acaba perdendo um braço por causa disso. Mas antes disso acontecer, vimos que o Amaterasu acabou sendo derrotado mais uma vez. Mesmo diante de um dos ninjas mais perigosos e letais da obra, que possuía o Mangekyou Sharingan, e até mesmo o Amaterasu, o Raikage, que tinha o conhecimento de que o Sasuke possuía uma técnica tão letal, ele espera até o último momento. Sasuke lança o seu Amaterasu, mas ele evita no último momento. Naquele momento ficou claro no cachorro que atrás dele do nível do Raikage também conseguiriam sim evitar o Amaterasu com grande maestria. Porque a gente achava que o Amaterasu por muito tempo, né, até isso aqui acontecer, que era instantâneo, tipo, pá, botei o fogo em ti, pai, já era, não tem como tu escapar. Mas a gente viu que tinha como escapar, como desviar, ou seja, é lançado o fogo. A gente achava que o fogo ele surgia. Por muito tempo a gente achou, não, o cara tá aqui e o fogo surge nele. Tu tá olhando, tipo, o Itachi tava olhando pra ti e o fogo surge em ti, a partir de ti. Não, é jogado em ti. Tá entendendo? E coisa que conseguiu desviar. Claro, desde que possuísse uma velocidade tão elevada quanto a dele. Só que aí a gente começa a notar algo estranho quando o Raikage acaba perdendo um de seus braços. Porque um tempo atrás,
o Amaterasu consumia tudo em segundos. No começo da série, quando Itachi utilizou esse jutsu contra o estômago do sapo do Monte Myoboku, as chamas atravessaram o estômago, que era considerado quase indestrutível, de forma quase instantânea. Não só isso, como o seu jutsu também explodiu a parede daquele hotel em questão de instantes. E aqui, não dá pra negar que o poder destrutivo do Amaterasu realmente foi nerfado. Tudo bem que você lançar o Amaterasu é totalmente diferente de você tocar nas chamas, como o próprio Raikage fez, mas mesmo sobre a influência das chamas negras, o seu braço não foi consumido rápido, como o estômago do sapo realmente foi. Isso também acontece em outros momentos dentro da obra. Quando Sasuke usa o Amaterasu contra um samurai, demora uma eternidade para as chamas consumir aquela armadura. Tanto é que deu tempo até mesmo para o Kankuro e a Temari chegarem a tempo para salvar aquele samurai, onde eles acabam tirando sua armadura e ele definitivamente sai ileso. Ou seja, o Amaterasu, que antes era uma técnica imparável, agora virou algo bem menos ameaçador. Pelo que foi apresentado em Naruto clássico, se o Amaterasu tivesse mantido a mesma potência, aquele samurai jamais sobreviveria. Porque se você compara o uso do Sasuke, que foi mencionado como um uso superior ao do próprio Itachi, que atravessou o estômago do sapo de Jiraiya, na lógica, sua técnica deveria extinguir aquele samurai quase que instantaneamente. Mas não é isso que acontece. E um dos momentos que acaba comprovando que o Amaterasu sim sofreu algum tipo de nerf. Aí muitos dizem, que não é verdade, mas muitos dizem isso, e o Itachi tinha um Amaterasu mais forte do que o do Sasuke, só que o Sasuke usava melhor. Já teve essa teoria, tá ligado? Ou seja, o Itachi tinha esse poder primeiro, ele era mais forte no Itachi, ou seja, a chama era mais forte, mas o Itachi usava menos, com menos habilidade do que o Sasuke, ou seja, o Sasuke tinha um Amaterasu mais fraco, mas ele usava o Amaterasu melhor, enquanto o Itachi tinha um Amaterasu mais forte, mas usava ele pior do que o do irmão dele, tá entendendo? Era uma teoria que a galera tinha antigamente, para tentar exemplificar isso aqui. Tipo, por que perdeu tanto poder assim? A culpa é do Sasuke, no caso. Teoricamente, tá? É assim na batalha em que o Sasuke faz contra o Gaara. Naquele momento ele decide testar as habilidades do Kazekage, onde ele utiliza o seu Kagutsuchi e lança suas chamas negras meio que à distância. Sabemos que o Sasuke não estava para brincadeira naquele momento, então por que não utilizar o Amaterasu direto no corpo do Gaara? Tudo bem que ele possuía sua armadura de areia, mas o Sasuke poderia obliterar mesmo sua armadura de areia utilizando o Kagutsuchi quando o Amaterasu já estivesse sobre o seu corpo, o que consequentemente também acabaria infligindo danos sim ao corpo do próprio Gaara. E com base nisso, sabemos que o Amaterasu não funciona como antes, já que o próprio autor acaba meio que nerfando essa habilidade. Claro que eu não acredito de forma alguma que essa técnica poderia acabar com qualquer inimigo e com um só olhar. Na prática, sabemos que toda técnica possui sim uma fraqueza, e isso inclui o próprio Amaterasu. Mas uma vez que você não possui uma velocidade tão grande quanto a do Raikage, uma percepção muito elevada ou conhecimento sobre esse jutsu, você simplesmente barrar essa técnica como o Gaara fez, cara, não faz o menor sentido. E esse problema fica ainda mais evidente quando Sasuke obtém o seu Mangekyou Sharingan Eterno. Esse novo poder significa que ele pode usar o Amaterasu à vontade, sem se preocupar com a cegueira, mas, curiosamente, ele praticamente para de usá-lo. E quando ele decide usar o Amaterasu, ele utiliza de uma forma totalmente diferente. Você pode observar que diversas vezes, diante do próprio Kabuto, o Sasuke não utiliza o seu Amaterasu contra ele, mesmo possuindo um controle superior ao próprio Itachi sobre essas chamas tão poderosas e extremamente letais. Tudo bem que o Sasuke não podia finalizar com o Kabuto, senão o Edo Tensei não seria desfeito, mas aí você acaba se lembrando que o Sasuke também pode controlar as chamas do Amaterasu com seu Kagutsuchi. Então sim, ele poderia acertar o Kabuto em cheio apenas para nocauteá-lo. Mas da mesma forma que o Amaterasu também é nerfado, ele é superestimado, porque alguns fãs acabam acreditando que o Sasuke poderia ter derrotado Naruto no final da Quarta Grande Guerra Ninja, utilizando essa técnica, e cara, ele não poderia. Essa cena no anime é totalmente diferente do que é apresentado no mangá. Quando o Sasuke utiliza o seu Amaterasu, o Naruto já está com sua armadura de chakra completamente cobrindo todo o seu corpo. Essa armadura era tão resistente que era capaz de resistir até mesmo o cataclismo do Jubi. Então seria um mero Amaterasu que acabaria com aquela armadura. Mas não dá pra negar que o maior problema nesse ponto da história é que de fato o Amaterasu tinha sido sim completamente nerfado.
Houve várias situações em que o Sasuke poderia ter mudado o rumo da batalha se tivesse usado o Amaterasu corretamente. Mano, o Amaterasu, assim como qualquer habilidade do Sharingan, são muito roubadas. E isso aconteceu também com o Genjutsu. Pensa que o Genjutsu é tão roubado. Eu já falei aqui que o Genjutsu deveria ter uma regulamentação governamental pra falar o seguinte: não, maneira fada no cara. Tipo, tu tem que tocar no inimigo pra colocar Genjutsu, tu tem que fazer outras coisas, tem que ter uma série de etapas pra botar. Porque só olhar pro cara é sacanagem. Porque o Sasuke poderia vencer, claro, o Naruto aqui no caso não, por causa da Kurama, né? Mesmo assim seria um problema ainda, porque o próprio Killer Bee caiu em Genjutsu, né? Descobriu depois, acordou e tal, mas, pô, dava chance, o Naruto poderia até cair. A questão, mano, não é nem essa. Pensa assim, ó, mano, só tu olhar pro cara, tu acaba com a luta com Genjutsu. O Uchiha acabam com a luta com um olhar. Isso é muito roubado. Então o que o Kishimoto fez? Parou de usar. Não sei, esqueci. Ai, tinha essa habilidade, caralho. Peraí, tá ligado? O cara era maconha, porra. Ele foi deixando de lado, foi deixando aqui, porque no poder que ele criou, que não, porra, ele deveria ter colocado algumas restrições. Assim como no Amaterasu deveria ter algumas restriçõezinhas ali para que o poder fosse um pouco controlado. E alguns ninjas conseguissem driblar essas questões e usar essas restrições contra o próprio Amaterasu. Tá entendendo? Só que não, o Kishimoto inventou, deixou, a única coisa que ele fez foi segura, não usa. Deixou que não vai usar. Mano, a maioria das lutas que 90% dos Uchihas lutaram, eles poderiam ganhar olhando pro cara, mano. Olhou, deu, acabou a luta, tchau. Já tá no Genjutsu, pai. Agora tu vai me mamar. Tu vai ficar me mamando pela eternidade. Mas não, ele só, não vamos usar porque é isso, é foda o Uchiha. Por exemplo, quando Obito, sob o controle do Zetsu Negro, estava prestes a se tornar Jinchuriki do 10 Caudas, o Sasuke, que estava ali sendo um dos mais próximos dele, ele chega e tenta impedi-lo, lançando uma flecha de Amaterasu, mas Obito acaba se defendendo, utilizando as estacas criadas pelo Rinnegan. Mas é aí que tá, por que o Sasuke parou por aí? Porque ele não pressionou o Obito com mais ataques de Amaterasu. Se ele tivesse cercado o Obito com suas chamas negras, ele provavelmente teria assim interrompido o processo para que ele se tornasse Jinchuriki do Jubi. Em vez disso, ele parte simplesmente para um ataque direto com o Chidori, o que não faz o menor sentido, considerando o potencial destrutivo do Amaterasu. E você pode até argumentar, pô nação, as flechas que os Susanoo utilizam são extremamente rápidas, já que Danzo foi repetidamente derrotado por elas, e Kakashi, que era extremamente rápido, precisou utilizar o Kamui para se defender. Cara, mas ainda assim, os inimigos podem vê-las chegando, o que não acontece com o Amaterasu convencional. Os únicos personagens que realmente derrotaram o Amaterasu de forma legítima foram o Haikage, Naruto, a Kaguya e até mesmo o próprio Madara. Calma aí, nação Choji. Choji nação tá muito abusado, pai. Meteu um peitaço na nossa cara que sem carinho nem me avisou. Todos os outros usaram alguma habilidade especial para se livrar das chamas, seja as absorvendo, bloqueando-as com escudo ou as neutralizando com técnicas absurdas, como Obito faz utilizando as Gudoudamas. Isso só reforça o fato de que o Sasuke deveria ter confiado mais no Amaterasu puro, ao invés de tentar usá-lo de formas alternativas e ineficazes. Mas claro que sabemos que o real motivo para isso não acontecer é meio que óbvio: o equilíbrio narrativo. Se o Sasuke usasse o Amaterasu da forma mais ideal possível, ele se tornaria excessivamente poderoso. No fim, sabemos que o Amaterasu sofreu sim um nerf brusco, mas por outro lado, existem sim algumas explicações bem óbvias e praticamente explícitas dentro da obra. O que eu acredito de fato é que o seu poder destrutivo foi sim nerfado, mas todo o resto não. Até porque todas as vezes que alguém escapou do Amaterasu, fez sim muito sentido e não foi nada exagerado. Já se inscreve... Se tu curtiu, se inscreve no nosso canal Nação Choji. O Nação Nerd aqui é bolado demais, sabe muito de Naruto. Cara, o cara entende. Mano, dá like, apoia o cara aqui pra continuar o trabalho dele. Ele bater 50 mil, 100 mil inscritos. E também apoia a gente a bater 225 mil inscritos até o final do ano, tá bom, delícia? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui.